E para mim hoje, a condição primeira para considerar alguém progressista do campo da esquerda é associar a defesa da democracia com a luta por mais igualdade de condições de vida no mundo para acabar com a pobreza, pela ação coletiva. Isso é o que é chamado de progressismo. Então a democracia está lá. A democracia não é instrumental. Eu uso hoje e descarto amanhã. Isso quem faz são os autoritários. São os autoritários. Bem, boa noite a todos. Muito grato pelas presenças. Eu fico muito honrado, muito feliz. E, em especial, muito alegre de rever minhas excelentes amigas da área da educação, diretoras, pedagogas, a secretária Elvira, mas nós não poderíamos ir a melhor alfabetizadora de Minas Gerais. Mas nós vamos primeiro ouvir a Lorinha, né, Lorinha? Sempre prefeita de Goiás. Que surpresa, né? Ele me falou que eu ia falar. Uau! Eu queria, professor João Batista, né, agradecer pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade única, né, estarmos aqui reunidos para o lançamento de um livro, especialmente vindo, né, sendo de autoria de uma assumidade em educação, assumidade em política, assumidade importante à democracia, né, como é o professor João Batista. Eu queria muito agradecer por esse convite e agradecer a cada um de vocês que estão aqui também, porque quando ele me fez o convite, ele falou assim: estenda o convite aos amigos. E eu fiz questão de, né, pensar em vocês, que eu sei que gostam da leitura, que prezam pela democracia e que gostam também da boa política, porque os livros nos ensinam muito também sobre política. E quando eu vejo pessoas sérias e comprometidas com esse nosso Brasil, dedicando tempo a escrever sobre algo que para nós é tão importante, é tão fundamental e que nos coloca o tempo todo, principalmente em tempos que nós estamos vivendo, em alerta sobre o nosso fazer para defender a nossa democracia, faz sentido de agradecer e dizer que Goiânia se sente privilegiada. Eu acho que é um privilégio nosso, como município, receber o professor João Batista para falar para a gente de algo tão importante, tão sério, que afeta as nossas vidas. E de antemão queria te parabenizar. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada e um obrigado muito especial a cada um de vocês que tirou esse tempo para estar aqui conosco. Fico feliz de ver a Câmara de Vereadores aqui tão bem representada pelo André e pelo Lucimar, né? Cuidadosos que estão com essa questão tão importante aqui dentro da nossa cidade. Então, mais uma vez, Muito honroso, final de 88, do meu colega, então deputado estadual à Assembleia Legislativa, Ademir Lucas. Ele era o líder do PMDB, na ocasião, Tancredo Neves era o governador, eu era o líder do PT, para ser o secretário municipal de Educação de Contagem, quando ele foi eleito prefeito de Contagem em 1988. Então, 89 a 92, eu fui secretário municipal de Educação em Contagem. Foi a minha primeira vivência na gestão da educação. Antes, a minha vivência era sala de aula. Eu dei aula a vida inteira, né? Dei aula em ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular, universidade. Hoje eu sou professor de Sociologia da UFMG. Então eu não paro com a educação. Comecei ali naquele momento. O trabalho em Contagem, felizmente, foi muito bem sucedido. Eu tenho gratidão ao Ademir Lucas, porque ninguém apoia tanto um secretário como o Ademir me apoiou. Algo semelhante à Dorinha com a Elvira. E eu pude, então, ser muito bem sucedido, graças a esse incentivo, a esse apoio, esse encorajamento que eu recebi do Ademir, da Câmara Municipal, que não faltou o apoio dela em Contagem, da população, enfim.
E isso deu visibilidade, e é interessante, o Eduardo Azeredo, embora da minha geração, nós não éramos íntimos, nos conhecíamos, mas não éramos íntimos. E as pessoas acham que eu me tornei secretário de Estado de Educação porque o meu irmão era o vice-governador do Eduardo Azeredo e secretário de Estado do Planejamento. Mas não foi isso não. Eu fui indicado pelos bispos de Minas Gerais. Eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu sou um desigrejado que respeita todas as religiões, mas não sou vinculado a igreja alguma. E os bispos me indicaram. Eu tenho uma tradição católica de família, sou um leitor com gosto literário, gosto filosófico, gosto histórico e apreciação da Bíblia, conheço razoavelmente bem as Bíblias, né? As Bíblias, porque as traduções são muito diferentes, né? Enfim, mas fui indicado pelos bispos. Fui secretário de Estado de Educação. O dia que terminou o mandato do Eduardo, eu recebi convites e me introduzi na nova profissão de consultor em educação. E trabalhei em 6 ou 7 países da América Latina. Chegou um momento que eu não aguentava mais entrar num avião. Era muito impressionante, era toda hora. Estados Unidos, algum país da América Central, não parava com o Banco Mundial. Aí fui trabalhar com secretarias de Estado no Brasil. Trabalhei na Amazônia, trabalhei no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, 6 ou 7 secretarias, até o momento que eu tomei a decisão de me interiorizar nas minhas Minas Gerais e comecei a trabalhar somente com municípios. Eu já cheguei a 130 municípios em Minas Gerais, onde ou eu dei um pequeno curso de 2 dias, ou alguma consultoria, como aqui em Guanhães, que foi uma alegria imensa, e agora em Conceição do Mato Dentro, em Ouro Preto, e mais 2 municípios onde eu sou consultor, e afora as palestras que faço, enfim. Mas eu resolvi, de um tempo para cá, ao retornar como professor de Sociologia, começar a escrever também na área de Sociologia e Ciência Política. Vou lançar um livro em agosto ou setembro sobre educação, baseado em 10 artigos que publiquei no jornal digital O Fator. No final do ano vou lançar um 3º livro, que é uma conversa com os evangélicos do Brasil, abrir o coração, ver se a gente desradicaliza, porque, infelizmente, não se pode generalizar. Em certas denominações evangélicas, o que aconteceu foi retirar Jesus Cristo do templo, retirar os evangelistas do templo e colocar Jair Messias Bolsonaro e falsos profetas, e isso transformou alguns templos religiosos, as religiões são respeitáveis, em seitas de sectários e verbalmente violentos. O Brasil chegou a um ponto de se tornar insuportável, até do ponto de vista afetivo, a cisão emocional entre famílias, isso aconteceu de um modo geral, a ruptura de amizades que vem de período de infância, a incapacidade dos divergentes conviverem respeitando-se mutuamente. Eu fico muito alegre que eu sou de uma época, de uma tradição, pena que eu não estou aqui com o meu celular para mostrar, mas o Lucas, que trabalha comigo, organizou minhas redes sociais, postou hoje uma fotografia, eu ainda jovenzinho, deputado, introduzindo o Tancredo Neves, eleito governador, para tomar posse na Assembleia Legislativa, e o presidente da Assembleia, meu colega Genésio Bernardino, constituiu uma comissão, eu liderando o PT, o Ademir Lucas, o PMDB, e o Milton Salles, que foi um bom companheiro do PFL, foi um bom companheiro. A gente tem que saber conviver com a divergência e respeitar o ponto de vista do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. E todos têm seu valor quando respeitam a democracia. Quando querem fazer tirania, aí não. E nós introduzimos o Tancredo. Na hora que fomos recepcionar o Tancredo, o que ele fez? Ele me deu o braço. Eu do PT, ele do PMDB, eleito governador, eu liderando a oposição, ele no governo, entrou de braço dado comigo até lá em cima no plenário. Quer dizer, a política era feita com civilidade, com elevação, com espírito público, com grandeza, com respeito mútuo, ninguém é inimigo. Política não é um jogo de inimigo, eu ganho tudo, o outro perde tudo, não é assim. Nós vamos levar algum tempo para resgatar. E quando você convive de modo civilizado, de modo pacífico, de modo amistoso, você não está abdicando de suas convicções, não. Eu sou um homem de esquerda. Desde que eu tomei alguma consciência social,
aos 15 anos de idade, eu sempre estive no campo das esquerdas. É verdade que eu já tive namoro lá na extrema esquerda, na luta armada contra a ditadura militar. Eu fui guerrilheiro na luta armada contra a ditadura militar. Não me arrependo de nada, tenho orgulho. Não faria de novo, com a consciência que eu tenho hoje. Agora, eu peguei em armas contra a ditadura militar, não é porque eu era extremista, não. Extremista é a ditadura que acabou com a democracia. Você não tinha nenhum canal político de participação. Você não podia abrir a boca que você era preso e torturado. Então nós tínhamos que viver na clandestinidade, e o caminho que nós encontramos, equivocado, mas verdadeiro, foi a luta armada desproporcional. Nós éramos 2.500 no Brasil inteiro contra as Forças Armadas e as polícias do Brasil e uma ditadura militar que nos esmagou, fez um aniquilamento. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 20 anos de idade, fui preso, 2 anos na prisão, torturado durante 4 meses. É verdade que dessa boca que eles não arrancaram nem o meu nome, isso eu tenho orgulho de dizer, não sou melhor do que ninguém, mas medo deles eu nunca tive. E assim fomos lutando. Foi um caminho equivocado, mas fica aquela história igualzinho quando os 300 de Esparta derrotaram o exército persa e depois foram esmagados pelo exército persa ali no desfiladeiro das Termópilas, né? Isso é famoso. Eles escreveram assim: passante, diga em Esparta que fomos mortos, mas lutamos. A minha geração lutou. A minha geração lutou. Ela deu um exemplo. Fomos esmagados, mas nós lutamos. E continuamos na luta após a prisão, após os exílios. Eu fui exilado também. E o resultado é que, ao longo do tempo, fomos aprendendo, descobri os valores da democracia, da social-democracia, organizamos comunidades eclesiais de base, sindicatos rurais, sindicatos urbanos, apoiamos o ressurgimento do movimento sindical, jornais da imprensa independente que fazia oposição à ditadura militar. Você organizava jornal de um modo heróico. Nós fazíamos barraquinhas, festinhas para arrecadar dinheiro, para comprar papel e pagar a gráfica. Escrevíamos o jornal de sexta à noite até sábado, às vezes atravessando sábado e domingo. Pegávamos os jornais, distribuíamos na banca e saíamos vendendo em barzinho, restaurante, para arrecadar, para pagar a outra edição. Ninguém tinha salário. E o jornal, de fato, durou 8 anos. Ganhamos o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Foi fundado em 75. O jornal Movimento, que abriu a primeira campanha pela Constituinte no Brasil, criamos em 75 em São Paulo, durou 7 anos. E depois o jornal Em Tempo, 1978, que durou 4 anos. São as histórias do povo brasileiro e das lutas do povo brasileiro. O ressurgimento do movimento sindical, os movimentos sociais. Hoje, movimentos sociais estão esparramados pelo Brasil, mas nós vimos nascer, sob a ditadura, por exemplo, a conquista na Constituição brasileira da universalização da educação infantil. Isso não foi ideia de nenhum intelectual, não foi ideia de nenhuma universidade. Eu vi no bairro Lindéia, periferia pobre operária de Belo Horizonte, que não tinha meio-fio, não tinha passeio, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha pavimento, não tinha transporte, não tinha uma creche, não tinha escola pública. E estava lá o padre Miguel Elossua Rojo, um jesuíta, grande amigo que já se foi, morando entre os operários. E nós criamos as comunidades eclesiais de base e eu vi nascer ali, através de clubes de mãe, o movimento comunitário Procreche, que depois se espalhou pelo Brasil inteiro. E esse movimento comunitário Procreche é que levou a bandeira da universalização da educação infantil pública gratuita para todos e conseguiu conquistar a adesão da Assembleia Nacional Constituinte e colocar a educação infantil na Constituição. Hoje a pré-escola está universalizada no Brasil. Estamos caminhando para universalizar a creche. E as pessoas não sabem dessa história. Não foi parlamentar algum, partido político algum, intelectual algum, universidade alguma, que teve a ideia da universalização da educação infantil. Foi o povo brasileiro, pessoas pobres de baixa escolaridade, na luta pela sobrevivência, para a mulher pobre poder trabalhar, ter renda e ter onde deixar a criança. Como não tinha escola pública mantida pelo Estado,
Alugava-se uma casa, criava-se uma creche comunitária, a creche comunitária era mantida com parte do salário mínimo das diaristas, das empregadas domésticas, das operárias e assim por diante, e depois é que veio a ajuda das prefeituras e muito mais tarde é que vieram as escolas públicas, finalmente hoje universalizando a educação infantil. Então, a história da democracia no Brasil, da reconquista da democracia é muito bonita. E aí eu vou entrar no livro e o porquê que eu escrevi esse livro. A democracia precisa de democratas, mas o Brasil está tendo uma enorme dificuldade de formar jovens democratas. As redes sociais dificultam, por um lado, mas bem utilizadas podem favorecer, por outro lado. É um aspecto novo que não havia antes, é verdade. O extremismo, a extrema radicalização irracional, violenta, dificultou enormemente e deseducou as juventudes. As mudanças no mundo do trabalho, radicais, irreversíveis, completas, projetam as juventudes em estado de inquietação existencial, social e com medo do futuro. Fala-se até numa espécie de colapso do futuro. Só para dar uma ideia. Aquele emprego fixo, do chão de fábrica, do operário, com o jovem qualificado no Senai, cada vez mais deixa de existir. A fábrica antiga, que reunia 1.000, 2.000, a Fiat chegou a ter 21.000 operários. A Fiat hoje opera com 2.000. A maioria técnicos de alto nível e engenheiros, você não vê mais operário de chão de fábrica. É robô, 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 robô. Você tem um fenômeno que vem acontecendo há 15 anos. Primeiro, da automação das linhas de montagem industrial e das indústrias de um modo geral. A robotização é irreversível. Poupa mão de obra, queima os empregos, substitui o homem pela máquina. Por um lado é bom, que poupa o ser humano do trabalho árduo, do trabalho difícil e cansativo, mas surge a questão social. E o que será do emprego e renda e o que será da renda no futuro? Não bastasse a automação, vem a terceirização. Com a terceirização, as empresas deixam de contratar e manter os trabalhadores, seja na classe operária, seja nas classes médias, num padrão mais ou menos duradouro de relação de trabalho, onde as pessoas têm uma certa tranquilidade psicológica, que aqui eu tenho um trabalho, aqui eu tenho perspectiva de fazer uma carreira e de me aposentar nesse trabalho, nesse lugar, convivendo com os meus companheiros. Isso acabou, porque veio a terceirização e os contratados foram exonerados, indenizados e deixaram aquele emprego para serem substituídos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas contratadas no mesmo estado ou fora do estado e que recrutam trabalhadores do Brasil inteiro, uma das razões que os aeroportos ficam cheios, para prestar serviço por 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, depois dispensa todo mundo, é aquele espalhamento de gente pelo Brasil afora procurando um outro emprego. E as terceirizadas, muitas vezes não tinham estrutura nenhuma, era uma espécie assim de ventre de aluguel para terceirizarem de novo, terceirização da terceirização, de tal modo que um trabalhador não via mais o outro, não convivia, não havia mais o espaço público de cooperação, de organização no mundo do trabalho. É uma das explicações de por que o movimento sindical hoje, que já foi tão poderoso, a CUT foi fundada em 1982, deixou de existir, praticamente deixou de existir, o que é muito triste, porque sindicatos são construtores de democracias, mas esse é um dado de realidade. Não bastasse, nós temos agora a introdução do fenômeno chamado de uberização. Essa uberização tem um componente ideológico e um componente ideológico teológico. Neopentecostais, de uma linha chamada neocalvinista, pregam a chamada teologia da prosperidade. Segundo a teologia da prosperidade, em linhas gerais, se você é pobre,
O culpado pela sua pobreza não é estrutura social, não é a escravidão histórica no período colonial e imperial, não é o fato que com a República e o fim da escravatura, os negros ex-escravos foram abandonados porque as elites brancas queriam fazer o branqueamento do Brasil, excluíram os negros, não fizeram uma lei de terras, não fizeram uma reforma agrária como os Estados Unidos fizeram, como a França fez, vários países fizeram, e os negros foram expulsos e foram fazer cortiços sem famílias, para uma bica d'água, daí vem a febre amarela, as favelas, ou então mantendo-se nos antigos quilombos, onde hoje temos as comunidades quilombola, que foram lugares de resistência dos negros escravos contra a escravatura através da fuga e das perseguições. Então nós temos essa história social de exclusões que chega hoje até nós. E agora vem uma outra enorme exclusão. A uberização está gerando nas pessoas, especialmente jovens, 19, 20, 21, 22 anos, das classes populares, de famílias pobres, um sentimento de que o Estado e os governos são negativos. Eu tenho uma motocicleta, eu trabalho 14 horas por dia, entrego pizza, entrego coisas de copiadora, tenho o meu salário, mas eu não aceito a aposentadoria pelo INSS, que vai me tomar 2% do salário mínimo, e eu não aceito, que eu não quero o Estado, eu sou o patrão de mim mesmo. Um proletário que não tem propriedade alguma, que não tem acesso a crédito, que trabalha 14 horas por dia, a renda é incerta, paga aluguel, tem todas as dificuldades existenciais, mas pôs na cabeça que ele é patrão dele mesmo, que ele é um empreendedor, e essa ideia do empreendedorismo, que não é uma ideia ruim em si, mas ela tem um componente ideológico, porque no neopentecostalismo o discurso é teologia da prosperidade. O pobre é pobre porque não tem fé. Não tendo fé, não recebe a graça divina, porque se tivesse fé, receberia a graça divina e seria capaz de ser um empreendedor e sair da pobreza pelo esforço próprio. Esse é o discurso. Então agora, o pobre no Brasil é culpado pela própria pobreza. E os pobres acreditam nisso, uma grande maioria dos pobres acredita nisso. Nós chegamos a esse ponto. Portanto, o que tem é um indivíduo que olha somente para si no espelho. No espelho, não tem mais o outro, o companheiro, a cooperação, a lealdade, a solidariedade, o sentido de classe social. Então nós estamos enfrentando uma situação extremamente difícil, até de ser compreendida. E os uberizados, que contam hoje na escala de 10 milhões de brasileiros, inclusive às vezes uma pessoa que tem curso superior, ele aluga ou compra um carro e vira motorista de Uber. Ele consegue tirar, trabalhando 12 horas por dia, R$5.000 livres. E é uma pulsão, gasta tudo. Frequenta restaurantes bons e tal, vai com a namorada num lugar bacana, tudo bem. Mas gasta tudo, sem nenhuma visão do futuro, nenhuma visão projetiva. E acha que isso é eterno. Aí entra a inteligência artificial. Vamos entrar. Bem-vindas. Tudo bem? Obrigado. Aí entra a inteligência artificial. Bem-vinda a inteligência artificial. Mas vamos compreender até onde isso vai bater. Com a inteligência artificial, vamos... Lucas, tem uma cadeira aqui. Tem essa minha aqui que eu vou falar de pé. Aqui tem mais uma. Com a inteligência artificial, para vocês terem uma ideia, o que vai acontecer com os 10 milhões de brasileiros uberizados? Então hoje eu sou motorista de Uber, só que já hoje na China, você acessa pelo app uma central de táxi, ela te dá um código, você diz o lugar onde você vai esperar, daí a pouco chega o carro e a porta abre automaticamente. Você digita um número, uma centena, um milhar,
no vidro traseiro do carro. Você entra, a porta fecha automaticamente. Não se pergunta nada, o carro vai para onde você quer, para, a porta abre, você já pagou com o cartão, o carro não tem motorista. Mais 10 anos, os carros do mundo não terão motorista. Os aviões do mundo não terão piloto, porque de cada 10 acidentes de avião, 9 são causados por falha humana. E o sistema de inteligência artificial, a chance de ocorrer algum problema é uma em milhões e milhões e milhões de possibilidades. Não teremos mais condutor de locomotiva ferroviária, serão computadores com inteligência artificial. Onde é que vão os empregos da Uber? E o entregador de pizza? Eu moro no 15º, 16º andar de um edifício. Daqui a 5 anos, se eu pedir uma pizza, não vai ter motocicleta entregando. Vem um drone, ele chega na janela que eu indiquei, no 15º andar, já está pago com um cartão ou alguma coisa que vai substituir o cartão, eu pego a pizza e o drone vai embora e o emprego vai embora junto. A pergunta é, e o futuro? E a juventude e o futuro? E a juventude, o estudo, o emprego, a renda. Esse é o maior desafio do nosso tempo. E a juventude, diante desse quadro de, por assim dizer, improbabilidades, uma espécie de colapso do futuro, passa a ter medo do futuro. E ao ter medo do futuro, ela se consome no dia a dia e no dia a dia no prazer. Então o que ela tem, ela gasta, não poupa e mais. Não querem casar ou ter uma relação estável, não querem ter filho. Quando tem quando a mulher já chegou aos 40 anos, que aí já tem vida afetiva, já tem vida patrimonial, não depende de ninguém, e as relações são cada vez mais contratualizadas. Contratualizam tudo, e a tendência é não terem filho. Então a população está diminuindo em números absolutos, a gente já observa isso na matrícula nas escolas. Então o quadro geral é um pouco isso. Eu vou arrematar esse panorama com uma informação. Eu me lembro, era a década de 1970. A partir de 1976 surge no Brasil, começando em Minas Gerais, um fenômeno novo que nunca tinha acontecido. Quando a ditadura militar se impôs ao Brasil em 1964, um dos discursos dos que apoiavam a ditadura militar era acabar com a república sindicalista que estaria dominando o Brasil. Era o discurso das classes médias. O que acontece no Brasil a partir de 76 até 1990? As classes médias, médicos, engenheiros, delegados de polícia, policiais em geral, sociólogos, jornalistas, todas as classes médias que eram assalariadas, trabalhava-se em hospital público, ainda não tinha o SUS, trabalhava-se em tribunal de justiça, etc., organizaram sindicatos. Não sei se você se lembra, o sindicato dos médicos, sindicato dos engenheiros, que existe até hoje, sindicato dos advogados, sindicato dos delegados de polícia, sindicato dos professores. O Sindiúte surgiu em 79 em cima de uma greve. Não tem obrigações trabalhistas, não tem nada disso. É empresa com empresa, empresa de um médico, um dentista, um advogado e assim por diante. É isso que o capitalismo fez nessa fase da globalização e do chamado neoliberalismo, pulverizando as relações de trabalho, de modo que a estrutura social de classes sociais foi pulverizada. É como se o indivíduo estivesse solto no mundo, atomizado e sem possibilidades de estabelecer relações de cooperação de modo duradouro. Isso torna o trabalho dos democratas, dos reformistas, do campo progressista e das esquerdas mais desafiador e mais difícil, mas começa por compreender o fenômeno. Então esse livro procura também na segunda parte esclarecer essas coisas. Eu criei a coleção Brasil e Democracia. Esse primeiro livro, o assunto é Democracia, Mudança Social e Ideologias no Brasil Contemporâneo, um panorama sociológico. Eu tento mostrar, de um modo geral, essas mudanças muito rápidas, muito intensas, desestruturadoras, como se tudo que era sólido estivesse desmanchando no ar, mas nós temos que compreender e criar novas formas de cooperação, novas formas de solidariedade no campo da democracia e das
reformas. Às vezes as pessoas são muito céticas e dizem, tudo está perdido. Não é como eu penso, não é otimismo apaixonado, mas também não é ceticismo desvairado. Vamos lembrar? Nós levamos 21 anos para derrubar a ditadura de um modo pacífico. Triunfamos sobre a ditadura. Levamos 3 anos para conquistar a Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil foi às ruas e as ruas do Brasil foram à Assembleia Nacional Constituinte. Nós das esquerdas éramos minoria na Assembleia Nacional Constituinte. Olha a força das ideias. Mas nossas ideias eram tão poderosas que elas predominaram na Assembleia Nacional Constituinte e conquistamos o coração, inclusive, de pessoas da direita democrática, direita, porém democrática, coisa que hoje não existe no Brasil. A direita no Brasil hoje é extremista, desconhece a democracia, é hostil à democracia. Tem um centro democrático, às vezes um pouco vago, e as esquerdas eu acho mais em crise do que encontrando um lugar ao sol, porque muitas vezes não entendem o que está acontecendo no Brasil real e tomam posições muito descoladas da realidade do nosso país, da situação do povo brasileiro, e daí aumentando as inquietações. Mas seja como for, o Brasil voltou às urnas para eleger presidente da República depois de uma abstinência de 19 anos. A última eleição para presidente, que elegeu Jânio Quadros, 1960, que renunciou com 7 meses de governo, achando que voltaria, apoiado pelos militares, para fechar o Congresso Nacional e impor uma ditadura. Esqueceu-se que o povo brasileiro era muito mobilizado, organizado, consciente, e que o vice-presidente, que era oposição a ele, eleito pelo PTB, era João Goulart, que havia sido vice-presidente de Juscelino Kubitschek no governo anterior, Kubitschek presidente da República. E o João Goulart assumiu a presidência da República, na hora que tentou fazer as reformas de base para promover, através da distribuição do poder político, distribuição da riqueza, um pouco de distribuição da riqueza, veio o golpe militar de 64 e a ditadura de 21 anos. A próxima eleição aconteceu em 1989, um ano após a promulgação da Constituição de 88. Lula quase foi eleito, foi ao segundo turno. Collor ganhou, deu golpe baixo, mas ganhou no voto. Ganhou na democracia, ganhou no voto. Fez besteira, teve o impeachment pelas ruas, com a moçada do Brasil pintada de verde e amarelo, querendo o impeachment de Collor. Itamar Franco assumiu sem problema nenhum, o Brasil escolheu Fernando Henrique Cardoso. Quem é que chegou lá para disputar com Fernando Henrique Cardoso? Um tal de Lula. Segunda vez que ele disputa, segunda vez que ele perde. Ele perdeu uma vez, perdeu 2. Chamou o povo brasileiro para pegar em armas? Tentou virar a mesa? Não. Ele foi se preparando, e o Partido dos Trabalhadores, que ele fundou, eu também fundei, junto com ele, 1980, foi se preparando. 1998, Fernando Henrique Cardoso é reeleito. Quem quase chegou na disputa com ele? Lula. Terceira candidatura, terceira derrota. Ele virou a mesa, ele apelou ao golpe, ele apelou à democracia, à organização popular, ao fortalecimento da organização partidária. 2002 ele ganhou a eleição. Ganhou a eleição, foi bem sucedido, foi reeleito, o segundo governo adquiriu uma popularidade próxima de 80%, elegeu Dilma Rousseff. Dilma Rousseff quase perde, mas foi reeleita. E nesse período, que eu analiso muito nesse livro, e a minha análise gera controvérsia, mas eu, como pensador, eu tenho um compromisso superior com a busca da verdade. Eu não estou escrevendo para fazer homenagem a A ou B. E se eu tiver que, eventualmente, criticar o meu partido, que eu ajudei a fundar, ao qual eu voltei, convocado pelo presidente Lula, e quando ele me convocou para voltar em abril do ano passado, ele falou: João Batista, depois de perguntar o que você está fazendo, eu falei para ele o que eu estou fazendo, ele falou: eu preciso, vou fazer um parênteses, de você em Brasília. Eu preciso de você, deputado federal, está aqui sendo gravado. Eu preciso de você liderando o meu governo na Câmara dos Deputados. Eu preciso de você defendendo as políticas do meu governo.
Eu preciso de você, deputado federal. Ele falou isso, um presidente da República, que eu conheci quando ele não tinha mandato algum, ele era um operário, um líder sindical, ficou hospedado na minha casa, toda vez que ele vinha a Belo Horizonte, ficava na cama do meu filho, Tiago, ele lembrou disso, lembrou do nome do meu filho. Eu falei, esse é o grande líder que esse país tem hoje, já tivemos grandes líderes no passado. É uma convocação para ajudar o Brasil. Por isso que eu declaro aqui na contracapa, que eu desde então sou pré-candidato a deputado federal. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma história que muito pouca gente tem. Eu tenho uma luta que muito pouca gente fez. E eu consigo ter ideias e ter propostas. E eu faço política, não é como quem guerreia. Eu faço política para abrir o debate, para ouvir o outro, para ter o espaço para falar, apresentar propostas e resolver problemas e não para criar problemas. Eu faço política construtivamente como deve ser. Não tem ódio, não tem mágoa nem ressentimento. Eu aprendi isso na prisão, torturado, eu nunca tive ódio, nem mágoa, nem ressentimento de quem me torturou. Nunca tive e jamais terei. Não sei o que é isso. Então eu quero fazer política dessa maneira, fortalecer a democracia e ajudar o presidente na linha do reformismo social. O que está faltando para a era Lula completar o seu ciclo virtuoso? O que o lulismo já fez, todos nós conhecemos. Nós tínhamos pobreza absoluta e pobreza às dezenas e dezenas e dezenas de milhões. E tínhamos fome. Ele criou um conjunto de políticas públicas estruturadoras, que virou, na verdade, um estado de bem-estar social. Redistribuiu o poder político entre a população brasileira e os pobres. E ajuntou a maior parte do orçamento da República para financiar as políticas públicas. Mas o dinheiro necessário para financiar Minha Casa Minha Vida, fortalecimento da agricultura familiar, crédito subsidiado de 76 bilhões no ano passado para a agricultura familiar, Bolsa Família e tantos programas, fortalecer o SUS, criar as UPAs e assim por diante, não foi dinheiro novo, foi o dinheiro existente, intra-orçamentário. Tira um pouco do ministério tal, tira um pouco do ministério tal e ajunta aqui para financiar essas políticas. Porque na era de Lula 1 e Lula 2, não houve condição política para fazer a reforma tributária 2, que agora é a agenda do Brasil nesse momento. Foi no Lula 3, o atual governo, após fazer a reforma tributária 1, o que é a reforma tributária 1? Ela é pacífica, só que ela durou 40 anos e nenhum presidente conseguiu fazer. Quem botou a reforma tributária 1 debaixo do braço e foi falando para o Brasil e convencendo o Congresso Nacional, chama-se, goste-se ou não, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad e mais ninguém. E mais ninguém. Eles são os autores. O que ela fez? Ela acabou com a anarquia fiscal. Cada município tinha a sua legislação tributária que não conversava com a legislação tributária do município ao lado. Então, cada prefeitura tinha que ter uma equipe de advogados tributaristas e de contadores, porque todo dia tinha uma mudança, aquela anarquia. Cada estado tinha a sua própria legislação tributária e uma não conversava com outra. Um estado fazia guerra fiscal contra o outro para atrair o investimento, trazer a indústria do vizinho para cá, oferecendo isenção tributária. E quanto mais oferece isenção tributária, mais o capitalista ganha, menos receita o Estado tem e mais dificuldades financeiras e orçamentárias os governos vivem, especialmente dinheiro para fazer reformas sociais, educação, saúde e assim por diante. Era uma anarquia completa, insegurança jurídica, fuga de investimento e assim por diante. O que a reforma tributária 1 fez? Acabou com o cipoal de impostos e unificou tudo na forma do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, simplificação tributária, transparência, rebaixamento de custos, acaba a anarquia tributária, acaba a guerra fiscal e começa uma era de cooperação, garantindo o federalismo. Os municípios têm sua parte, os estados sua parte, a União sua parte. Isso organizou e criou mais confiança e melhorou o ambiente de negócios e a atração de investimentos, mas melhorou o financiamento de políticas públicas
para eliminarmos de uma vez por todas a pobreza no Brasil? Não. Aí vem a reforma tributária 2, que é a agenda de Lula 3, para este ano de 2025. Ou conseguimos isso agora, ou não conseguiremos no ano que vem, que é ano eleitoral. Aí terá que deixar para outro governo, não se sabendo quem irá vencer. O que é a reforma tributária 2? Simplesmente o seguinte: no Brasil, quem tem patrimônio, especialmente os ricos e muito ricos, acha que é natural e é direito deixar tudo para os filhos. De modo que o imposto sobre transmissão de bens por herança é de 4% no Brasil. E mesmo assim, quem tem patrimônio reparte tudo em muitos registros e isso fica difícil de identificar. Brasil. Como é que é nos Estados Unidos? O país mais capitalista do planeta, Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos é uma tradição que vem desde a Revolução Americana. O imposto sobre herança é de 50%. 50%. Eu vou pagar 50% de imposto sobre o meu patrimônio. Os meus filhos vão ficar com 50% e 50% vão para a sociedade, recolhido como imposto pelo Tesouro Público Federal. Só que a lei me faculta usar a metade dos 50% que vão para o Tesouro Público, destinando como eu quiser, desde que seja para interesse público. É por isso que nos Estados Unidos, toda praça que você vê tem plaquinha. Alguém doou e construiu a praça, não foi prefeitura nem governo do estado. Todo hospital que você vê foi construído com doações de bilionários e milionários. Todas as universidades, as melhores do mundo, são mantidas com doações de milionários e de bilionários e ex-alunos. Pesquisa, hospitais, tudo. É impressionante. País mais rico do planeta, mais capitalista. Sabe qual é a moralidade que os Estados Unidos capitalistas praticam para justificar o imposto de 50% sobre herança? É o seguinte: os pais trabalharam muito e criaram a riqueza. Os filhos não. Só vão usufruir. Podem até trabalhar demais e ampliá-la, mas não criaram. E a riqueza que foi acumulada é uma riqueza privada, mas é trabalho social também. Então 50% pertence à sociedade e 50% pertence ao rico, ao muito rico, ao milionário, ao bilionário. Ninguém protesta e ninguém ousa propor mudar isso. Ninguém. É uma tradição americana. Sabe quanto é na Europa? 40%. 40%. E ninguém protesta. No Brasil, 4%. O que o presidente Lula está propondo? Passar para 20%, para ver se consegue, com o Congresso Nacional reacionário e conservador que temos, pelo menos 10%, o que já elevaria bastante a receita para fortalecermos o nosso SUS, investirmos mais para acabar com miséria, pobreza no país, que ainda tem um resíduo disso, e assim por diante. Ponto 1 da reforma tributária 2. Ponto 2. Há uma coisa chamada dividendo. Você faz aplicações financeiras e ganha dividendos em cima da aplicação financeira. Em cima do lucro, além do investimento que você fez, em cima do lucro financeiro, você não produziu nada, você botou dinheiro e teve um lucro financeiro. O mundo inteiro tributa em 20%. Sabe quanto é que é no Brasil? Zero. Lula está propondo 20%. Vai conseguir 10%. Se conseguir 10%. Terceiro ponto. Muito ricos e ricos no Brasil, que representam 1% da população, detém 52% da riqueza nacional, do produto interno bruto. Nenhum rico e nenhum muito rico. Eu falo de conhecimento próximo. Eu conheço, convivo e tenho familiares entre bilionários e trilionários. Tenho. Eu estou aqui fazendo consultoria, dirigindo 2.200 quilômetros por mês, vivo do meu trabalho, mas convivo, sei como é que é. Nenhum rico
e nenhum muito rico nesse Brasil paga imposto de renda na pessoa física. Nós pagamos 27,5% no contra-cheque. No contra-cheque. Por que não pagam? Porque todos têm empresas familiares. Até a alimentação do café da manhã, o jantar é comprado pela empresa familiar. O carro é da empresa familiar. Tudo é da empresa familiar. A empresa familiar paga 13%, 14% de imposto. Portanto, o imposto de renda não é pago. Lula está propondo 10%. E a última coisa da reforma tributária. O Brasil hoje perde uma arrecadação de 600 bilhões de reais na forma de isenções tributárias. Por exemplo, o agronegócio, que recebe do governo federal via Banco do Brasil 480 bilhões de reais de crédito para investimento no agronegócio, com juros subsidiados, tem isenção tributária de 60 bilhões de reais, e são arquimilionários. A indústria automobilística tem uma isenção tributária de 80 bilhões de reais. Os negócios de promoção de eventos, cantores, palcos e tal, tem uma isenção tributária de 19 bilhões de reais que vão tudo para o bolso de quem já é milionário. A proposta é tirar um quinto, 120 bilhões dessas isenções. Se nós conseguirmos isso, o Tesouro Nacional terá um acréscimo de 300 bilhões de reais, o que dá para dar uma alavancada no SUS e enfrentar e resolver o problema da pobreza no Brasil em pouco tempo. Vocês estão entendendo a luta qual é hoje no campo da democracia? É fundamental ter o poder político e a distribuição do poder político. Nosso Brasil é uma república federativa. Você tem todos os partidos políticos governando prefeituras, você tem todos os partidos políticos, ou quase todos, governando os estados, e você tem em coalizão diversos partidos políticos, inclusive do Centrão, governando com o presidente Lula, porque nós estamos numa democracia multipartidária, de tal modo que nenhum presidente jamais terá maioria estável no Congresso Nacional, ou ele faz composições de um campo político esquerda com um campo político direita e governa. Se ele não fizer a composição, ele não vai ter nem o cafezinho, porque não vai ter orçamento, porque nada vai ser votado. Goste-se ou não, é a democracia brasileira como ela vem funcionando desde que a Constituição foi promulgada e nós não fomos à bancarrota por conta disso. É uma questão de entender o quadro e fazer as composições, entretanto, garantindo que as nossas ideias, o nosso programa, essencialmente, seja cumprido, como o presidente Lula quer realizar a reforma tributária 2. Se conquistarmos a reforma tributária 2, nós iremos consolidar no Brasil o que é chamado de social-democracia. Meus companheiros que são mais socialistas não têm muita simpatia pela social-democracia. Eu tributo isso um pouco à juventude, um pouco ao desconhecimento, como se a social-democracia fosse pouca coisa. A social-democracia é, dentro do capitalismo, dentro da economia de mercado, você, através da política, da conquista do poder pelo voto, desenvolver e implementar políticas públicas socialistas, redistributivas, capazes de eliminar e acabar com a pobreza e a miséria e a grande desigualdade no país. Isso, num país como o nosso, é revolucionário, mas nós temos companheiros dentro do meu partido, inclusive isso está sendo um pouco disputado agora, mas eu acredito que o Edinho vai vencer as eleições, mas nós temos companheiros bem intencionados, tem muito mérito, tem muito valor, tem muito louvor, mas acham que isso é pouco, como se fosse possível você dar salto triplo em política. Não existe salto triplo em política, porque existe o outro, e o outro que está lá, goste-se ou não, dos outros partidos, foram eleitos, como os nossos foram eleitos. São escolhas que o povo brasileiro faz. Que nós, então, sejamos mais capazes de convencer mais pessoas do povo brasileiro. E o povo brasileiro vota assim. Elegeu Collor, elegeu Fernando Henrique, elegeu Lula, elegeu Dilma, elegeu Bolsonaro, mas elegeu Lula. O povo brasileiro é atrasado? O povo brasileiro não sabe votar? Quer dizer, ele só soube votar quando votou nos nossos? Quando se desencantou com os nossos, como se desencantou com Dilma II, que é a minha amiga pessoal,
amiga pessoal, uma mulher de uma integridade total, uma honestidade, uma grandeza, mas no segundo governo falhou muito. Foi a responsável pela criação da crise econômica que gerou a recessão. E isso contribuiu para agigantar aquela crise política que foi a mãe de todas as crises, e mais aquela história do mensalão, junto com... Bem-vindas, vamos entrar. Junto com o problema da Lava Jato e o lavajatismo e a perseguição discriminatória focada no PT e focada em Lula, gerou aqueles absurdos ao ponto de hoje, o então bandido, como eles queriam cravar no peito do presidente Lula, era um bandido, chegou a ser condenado e preso, depois o Supremo Tribunal Federal anulou tudo, porque tudo tinha vício de origem, como ficou comprovado, ao ponto do juiz condenador ser desautorizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal por falta de confiabilidade, e ele mesmo deu testemunho de não ser confiável, quando deixa a toga em acordo com Bolsonaro para virar ministro da Justiça de Bolsonaro. Olha que ponto que nós chegamos. E aquele que foi hostilizado, humilhado, ofendido, conduzido arbitrariamente, preso e condenado arbitrariamente, sem o devido processo legal como deveria acontecer, hoje é a liderança política mundial mais reverenciada pelas lideranças políticas do mundo inteiro. Só no Brasil não há esse reconhecimento. Que o nosso país, que foi escravista, e depois que terminou a escravatura não foi capaz de valorizar os nossos negros com uma reforma agrária, uma lei de terras, para que todos pudessem ser proprietários e o país prosperar. E o país prosperar como os Estados Unidos prosperaram. Ao contrário, os nossos negros foram pela segunda vez discriminados, expulsos da civilização, da chance de se instaurarem como cidadãos, e as elites brancas, que nunca tiveram simpatia pela República e pela abolição da escravatura, importaram mão de obra branca da Itália, da Espanha, da Alemanha, da Ucrânia, da Rússia, sabe-se mais de onde, para quê? Para promoverem o branqueamento racial da população brasileira, porque não queriam uma população predominantemente negra. E para a felicidade geral da nossa nação, 56% dos brasileiros são negros, pretos ou pardos, e é o país mais miscigenado do planeta, e isso é a alegria de viver da nossa sociedade, que nesse aspecto é invejada no mundo inteiro. Se nós somos capazes de conviver com as mais variadas cores, eu, por exemplo, sou multicolorido. Se vocês acham que eu sou branco, isso é o maior engano. Se fizer um exame de DNA, eu sou negro, eu sou índio, eu sou cigano e, aliás, eu sou judeu. O Estado de Israel me deu um documento oficial me reconhecendo como judeu. Estou recebendo o passaporte, inclusive, porque o meu avô, pelo lado materno, era judeu, pelo pai e pela mãe. Começou lá na Espanha no século XV, com a perseguição da Inquisição, os judeus fugiram para Portugal, perseguidos de novo foram para a Espanha, mas vieram para cá, porque o Nordeste estava dominado pelos holandeses, eles vieram para cá, eram liberais. Quando Portugal retomou o Nordeste, a perseguição voltou, os judeus fugiram e ajudaram a fundar Nova York, e uma parte entrou pelo interior, e 17 gerações depois chegaram no meu avô, e do meu avô chegou na minha mãe, e minha mãe chegou em mim, e com isso eu sou judeu pelo lado materno. Todos nós somos negros, somos indígenas, somos... nem se sabe mais o quê. O nosso país é esse, mas infelizmente é um país que tem incrustado nele ainda o que é chamado de preconceito estrutural, inclusive racial. Então nós precisamos consolidar a nossa democracia e dentro dela consolidar também a democracia racial, que esse é o Brasil. Honrosamente as caras do Brasil são essas. E é intolerável que elites e minoritárias preguem a discriminação, preguem o supremacismo. Entendam, gente, o Jair Messias Bolsonaro e a extrema-direita não são demoníacos porque é Jair Messias Bolsonaro e a extrema-direita. Não é isso, não. Eles são perversos, demoníacos,
porque eles pregam a desconstrução de tudo que é bom, de tudo que é bom, tudo que é sólido, tudo que é humano. Eles desumanizam por onde passam. Isso não é discurso retórico. Desumanizam, desconstroem. Tomam o poder legitimamente pelo voto popular para destruir a democracia por dentro. Quando perdem no voto, o mesmo voto que os elegeu em 2018, valeu. Quando perde em 2022, não valeu. Então não fizeram tentativa de golpe, eles fizeram um processo de golpe. Ah, mas não houve o golpe. Claro, se tivesse acontecido o golpe, eu não estaria aqui agora, eu estaria preso. Nesse momento, no mínimo preso. Quando tem o golpe, você não tem nem como contar a história do golpe, a não ser 20 anos depois, quando volta a democracia. O golpe te manda para fora, te manda para a prisão, te tortura e te mata. Ah, não teve o golpe porque o golpe não se consumou. Mas o processo do golpe não foi tentativa, foi ato. Destruir o Palácio do Planalto, destruir o Congresso Nacional, destruir o Supremo Tribunal Federal. Fizeram a Operação Verde e Amarelo para matar o presidente da República, Lula, matar o presidente o vice-presidente Geraldo Alckmin e matar o juiz Alexandre de Moraes. Isso não é tentativa. Isso não é tentativa, isso é golpe em ação. Só que ele não foi consumado lá na frente, porque foi interrompido pela liderança do presidente da República, que não aceitou a operação militar GLO, liderou os poderes, mobilizou a sociedade e barrou o golpe. Barrou o golpe. Nós estivemos na borda do abismo de uma guerra civil. Era o que o Bolsonaro e a extrema-direita queriam. Eles queriam sangue, eles queriam uma guerra civil. Destruir a democracia e destruir os diferentes que eles lidam com eles como se fossem inimigos. Destruir, aniquilação física. Esse era o projeto. Está sendo agora descoberto nesses depoimentos, as pessoas falando, que era para matar aos milhares. E o Bolsonaro anunciou isso no final de 1990, num discurso como deputado federal, eleito pelo Rio de Janeiro, quando ele disse: a nossa ditadura foi muito fraca, tinha que fazer como na Argentina, que eles mataram uns 30 mil, e propôs matar o Fernando Henrique Cardoso na ocasião, que o Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Defesa e fechou 4 ministérios militares, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha e do Estado-Maior. Ele falou que deveriam matar o Fernando Henrique, matar pelo menos uns 30 mil, igual à ditadura da Argentina, e defendeu a ditadura. E esta figura foi eleita presidente da República. Se ele foi eleito presidente da República, eu não vou culpar o povo brasileiro, o mesmo povo brasileiro que depois elegeu Lula, e que antes de eleger Collor, elegeu Dilma 2 vezes, elegeu Lula 2 vezes, elegeu Fernando Henrique Cardoso, que é um democrata, 2 vezes, quase elegeu Lula em 1989. Então, quando nós perdemos, o povo vota errado, quando nós ganhamos, o povo vota certo. Isso não tem lógica, isso não tem racionalidade. Nós temos que entender que nós, como lideranças, eu estou falando de mim, meus companheiros, do meu partido, com todos os problemas, e não são poucos que o PT tem, é o único partido político existente no Brasil, é o único, não há outro, me desculpem, com todo respeito a todos, não há outro, é o único, mas cheio e pleno de problemas. Cheio e pleno de problemas. E aqui eu quero deixar clara a minha oposição tenaz, incompreendido dentro do meu próprio partido, incompreendido, mas não tem problema, não tem problema. Nós vamos à luta no campo das ideias. Bolsonaro e Arthur Lira, 2020, em dezembro, tramaram e criaram as emendas milionárias. Um deputado dispunha de algo em torno de 10 milhões de reais por ano, o que já era muito, Isso subiu para 55 milhões de reais por ano. Honradas as exceções, que são cada vez menos, hoje, o Congresso Nacional em Brasília só tem uma única paixão: administrar emenda para perpetuar o próprio poder. O Congresso está oligarquizado, a política está oligarquizada, o meu partido, o PT, está oligarquizado, dominado por oligarquias parlamentares. As pessoas individualmente são muito boas, mas não abrem mão do poder que têm, é um poder injusto.
injusto. Eu propus, está escrito, inclusive aqui, no pé de página aqui tem uma parte que a minha proposta está toda estampada aqui, mais ou menos isso. O que é que eu estou propondo? Já que um deputado federal dispõe de 55 milhões ao ano de emendas, que é um poder econômico, então vamos criar um conselho político dentro do PT e com gente também que não é do PT, uma conta bancária, cada deputado abre mão de 50% do valor das emendas, 55 milhões, portanto, 27 milhões e meio, põe esse dinheiro no fundo partidário, no fundo do PT, e o Conselho recebe dos diretórios municipais que estão fragilizados, enfraquecidos, porque só se faz política eleitoral, só se busca voto, não se organiza mais movimento social, não se fortalece base partidária. Nesse aspecto nós estamos igualzinhos aos outros partidos, vamos falar claro. Eu estou rodando Minas Gerais, estou vendo, com todo respeito aos companheiros, por isso é que os velhos todos, como eu, estão me chamando para conversar, estou indo depois de amanhã para o Vale do Aço. Então eu propus, ponham lá metade dos 55 milhões, 27 milhões e meio. É o partido que vai administrar, e um conselho, inclusive com gente que não é do partido, figuras notáveis na sociedade, recebe os projetos dos diretórios municipais do PT, que por sua vez interagem com os movimentos populares, movimento cultural, Santa Casa de Misericórdia, um abrigo de idosos, o que for, um clube de futebol, uma escola de futebol, uma escola de música, música na escola, o que for, manda os projetos, o conselho aprova e manda o dinheiro para a conta bancária do diretório municipal, o diretório municipal faz a transferência do dinheiro segundo os projetos, presta contas ao Tribunal de Contas e nós com isso democratizamos o poder econômico entre todos. Eu escrevi, foi publicado no Jornal do PT, está publicado aqui, eu não tive uma resposta, um comentário, não fui chamado para um debate sobre o assunto, porque o assunto é um assunto proibido dentro do meu partido, o PT. Portanto, nós não somos anjos, não. Não somos demônios, mas não somos anjos. Nós temos muitos problemas. Um deles é a falta de coragem para enfrentar um problema desse. É a falta de coragem para enfrentar um problema desse. Se eu não falar, para que serve a minha vida pública? Eu posso fazer uma pergunta? À vontade. Com licença. Meu nome é Adriana, eu sou escritora e eu só estou aqui porque a Dorinha me disse que o senhor, né, tinha sido um guerreiro. Eu escrevo ficção, mas um dos meus livros, ele é contextualizado na época da guerrilha, inclusive é sobre a guerrilha. E assim, eu já ouvi centenas de depoimentos, né, de pessoas envolvidas na luta armada, inclusive pessoalmente, e eu nunca perco a oportunidade de estar onde já esteve o guerreiro. Então eu me sinto assim, de forma muito respeitosa a sua presença. Eu até discordo, embora seja o seu lugar de fala, né, que tenha sido uma luta equivocada. Mas não é sobre isso que eu quero falar com o senhor. É porque a gente está percebendo, eu vim para vê-lo como ex-guerrilheiro, como escritor, né? Como escritor. Mas como o senhor está se colocando, eu ia fazer uma primeira pergunta, o senhor já respondeu. Que é se o senhor é candidato a alguma coisa, ao cargo, o senhor disse que é deputado federal, pré-candidato. E eu estou aqui, inclusive eu sou secretária do diretório do PSOL, né? Estamos aqui, somos dois do diretório do PSOL pela cidade, mas assim, me encanta muito a ideia de que nessa região possam haver outros candidatos de esquerda, porque historicamente os únicos de esquerda que vêm aqui são os candidatos do companheiro Dezinho, né? Que sempre trouxe, nós temos aqui Maria Luísa, né? Nossa fundadora do PT na cidade, né? Você deve conhecer pessoalmente, ninguém do PT pode concorrer sem conhecer Maria Luísa, né? Mas a gente está percebendo que para esse próximo pleito nós teremos candidatos de esquerda para deputados estaduais e federais, além, né, historicamente do companheiro Batalha e sempre com muita vitória. Eu queria saber do senhor o seguinte, qual será a sua estratégia aqui dentro da cidade, né, dessa nossa região,
Para você entrar nesse jogo, hoje, historicamente, tirando os candidatos que eu conheço, quem ganha aqui é Gustavo Valadares e os outros de direita, inclusive de extrema-direita. Eu tenho curiosidade, uma curiosidade que será compartilhada, né, nos nossos movimentos, assim, tá? Eu quero muito saber disso, porque aqui na nossa cidade, historicamente, é um local onde quem ganha são candidatos de direita, né? Aqui nós temos, inclusive, um candidato chamado da região, né, que é esse Gustavo Valadares, inclusive, né, com o senhor Zema. Então, eu tenho curiosidade de saber como é que o senhor pretende entrar nessa... Essa pergunta... Você já tem um apoio do Pezinho, mas é porque é muito curiosidade minha, e dizer do meu respeito de estar do lado de um ex-guerrilheiro, tá? Eu sinto muito respeito. Essa pergunta é maravilhosa porque é exatamente a questão que nós temos que elucidar. Por que as pessoas votam no Lula e, ao mesmo tempo, votam nos deputados federais do Centrão? São maus eleitores? Eu acho que não, votaram em Lula. Sua bondade, né? Você está chamando por respeito ao Bezerra, eles não são de direita. Agora, chamar o Gustavo Valadares de Centrão olha, é educação. O que eu sei fazer melhor é o que eu estou fazendo. Como é que é a minha campanha? Eu, quando trabalho... Eu, quando trabalho em educação, eu viro uma testemunha disso. Eu nunca falei em política durante 1 ano e 9 meses dentro da secretaria e dentro das escolas. Nunca. Nunca. Isso eu respeito de um modo sacrossanto, não misturo as coisas. Agora, eu sou um cidadão, então vamos à luta. Uma forma é essa, escrever. E ter a oportunidade, que eu tomo como uma homenagem, de falar para vocês, distribuir o livro e, eventualmente, isso suscitar uma reflexão e, quem sabe, daqui a alguns meses, eu tenha a oportunidade de lançar o livro sobre educação e abrir novamente um debate. Esse é um ponto. Segundo ponto, por que eu escrevi o livro sobre educação na forma de 10 artigos? De tal maneira que eu quero ler só esse artigo aqui, que analisa o que é escola sem partido, o que é escola cívico-militar, o que é essa história de introduzir o ensino da Bíblia na escola. Eu analiso isso tudo lá, num dos artigos e tal. E mostro o movimento que há coordenando essas coisas. Por quê? Porque eu quero falar para a juventude de 15 a 17 anos de idade. Quem tem 16 é eleitor, e essas pessoas podem ser decisivas e ninguém está chegando a eles, e ninguém está falando com eles, ninguém está debatendo com eles. Então eu já comecei a fazer isso. Eu tenho feito palestras, as aulas vão até a 3ª aula, tem um intervalo, aí eu entro com um momento interdisciplinar dentro do currículo da BNCC, não falo em candidatura e falo sobre o tema educação, democracia e o futuro, o mundo do trabalho, o que será para alunos de 15 a 17 anos, 300 numa escola, 500 na outra, 400 na outra, estou cheio de convite. Eu vou e tenho um texto para entregar, ou vou ter um livro para entregar. O livro vai para a biblioteca da escola, vai para os professores, e quem quiser trabalha com o livro. Não está falando em partido, não está falando em candidatura, está falando uma visão geral da educação. Então eu estou falando para estudantes de 15 a 17 anos de ensino médio, tenho quantidades de convites para universidades, acabei de dar um curso na Universidade Federal de Ouro Preto, eu não sou professor lá, mas fui convidado, o Lucas estava comigo. Agora vou dar um curso de quase uma semana na Universidade Federal de Juiz de Fora para todo mundo da Faculdade de Direito e de Ciências Humanas, e esses convites estão se espalhando. A UFMG vai lançar um livro, eu sou coautor, sobre 35 anos da Constituição de 88. Um dos artigos de 15 páginas é meu. Eu vou representar a UFMG e vou falar nas 11 universidades federais de Minas Gerais sobre o livro, fazendo debate. É o que eu sei fazer melhor. É o que eu sei fazer melhor. Então eu vou debater, me apresentar ideias, lançar livro e vou falar para estudante de 15 a 17, estudante universitário, e estou fazendo o circuito sindical. Eu sou o único político hoje em Minas Gerais, o único que está fazendo o circuito sindical. Dia 26 de junho agora, eu vou fazer a conferência magna no Congresso Nacional da Federação dos Trabalhadores na Indústria Pesada da Construção e da Construção Industrial. Vai ser no Cine Teatro Brasil, eu sou o convidado, que eu estou fazendo o circuito sindical, para entender e ajudar a melhorar o movimento sindical. Eu estou fazendo esses percursos.
Estou trabalhando muito com as classes médias em Belo Horizonte. Eu pretendo ser o deputado mais votado em Belo Horizonte, estou trabalhando para isso. Contagem, eu fui 8 anos secretário, 4 de educação, 2 de obras e serviços urbanos e 2 de planejamento. Espero ter uma votação também consagradora e estou trabalhando para me eleger. Não estou trabalhando só para concorrer. É louvável, mas hoje no Brasil, para você fazer política, ou você tem mandato ou você está fora da vida. Eu sem mandato não tenho condição de fazer política. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. A aposentadoria não dá, de professor universitário. Então eu tenho que trabalhar, produzir livro, tenho que dar consultoria e etc. Você imagina o de educação básica. Pois é. Eu tenho 4 contratos de consultoria, estou vindo de Conceição do Mato Dentro, né? E semana que vem já tem mais consultorias, enfim. Então eu trabalho e faço a minha campanha, escrevo, publico, faço palestras, enfim. É desse modo que eu faço política. Agora, a sua pergunta é certeira. É o mesmo público. Olha o norte de Minas. Norte de Minas, o Lula ganha com 70% dos votos. Mas quem são os deputados eleitos no norte de Minas? Tirando o Paulo Guedes, do PT, que é um leão para trabalhar. É um leão para trabalhar. E 2 deputados, 3 deputados estaduais que são eleitos lá, todos os demais são da direita. E o eleitor vota no Lula e vota neles. Eu estive num município na fronteira com a Bahia chamado São João do Paraíso. São João do Paraíso. Eucalipto, 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 eucalipto. Fronteira com a Bahia. Assentei lá com um velho sindicalista, um lutador, uma figura humana maravilhosa. Ele falou assim: João Batista, na última eleição municipal, nós lançamos a nossa chapa aqui. Eu fui presidente desse sindicato, fundador desse sindicato, criei 9 sindicatos de trabalhadores rurais aqui nos eucaliptos, no norte de Minas inteiro. Lula teve 72% dos votos em São João do Paraíso. A nossa chapa para a prefeitura teve 1% dos votos. 72% para o Lula. E quem fez a campanha para o Lula lá? Eles. Na hora que eles foram se candidatar pelo PT, 1%. O PT não pode colocar a culpa no eleitor. O PT tem que se olhar no espelho e dizer: o que nós fizemos de errado contra nós mesmos e temos que mudar. Manter tudo de maravilhoso que nós construímos ao longo da história, que é o melhor partido da América Latina, me desculpem os demais, apesar de tanta crise, mas por que é que nós chegamos onde estamos? Sabe o que me preocupa? Eu faço 77 anos agora, a saúde está maravilhosa, mas eu estou datado. O Lula está datado. Lula, quando disputar para presidente pela 4ª vez, ele vai ter 79 anos. Quando ele terminar, vai ter 83. Não tem Lula 5. Não tem, até porque a lei não permite. A minha preocupação hoje, minha amiga, é o que será de nós, PT, no pós-Lula? Se nós não resolvermos isso agora, para onde é que nós vamos? Eu não estou criticando moralmente meus companheiros deputados, que eu prezo cada um deles. Eu estou criticando a institucionalidade da emenda parlamentar. E vão falar claro, quando o Jair Messias Bolsonaro e o Arthur Lira tramaram a história da emenda de relator, da emenda PIX, e subiram o valor para 55 milhões de reais, no dia seguinte, o meu partido tinha que ter liderado no país um protesto duro, permanente contra isso, com denúncia internacional, que isso vai corromper a democracia representativa. É como se anulasse o poder originário do voto, como se o voto estivesse precificado por antecipação, que agora tudo é emenda, emenda e emenda. Não se conversa mais sobre política, não se discute mais ideias, não se discute projetos para o Brasil. É emenda, emenda, emenda e emenda. O meu partido não protestou, só o presidente da República falou sozinho e protestou. E teve que ficar em silêncio, porque senão ele não conseguia votar nem o orçamento no Congresso Nacional. Então, às direitas, ao centro e às esquerdas, está todo mundo acomodado no balaio das emendas. Ele não é moralismo da minha parte, não, é fato, é fato, é fato.
Dá para ganhar a eleição? Dá. É difícil? Dificílimo, mas dá. Agora, temos um problema. Se isso não mudar, o que vai ser da representação política daqui a algum tempo? As pessoas vão chegar aqui para distribuir emendas. Emendas. Então eu sou deputado do PT. Meus companheiros do PT local estão aqui. Eu chego aqui, nem sei o nome do prefeito. Sei que ele não é do PT, sei que ele não é de esquerda, sei que ele não é propriamente um progressista. Eu vou lá no prefeito, ofereço uma emenda, faço uma aliança eleitoral com ele. Como é que ficam meus companheiros do PT local? Vão dizer o quê? Como é que vão fazer a oposição se o deputado chega e se alia ao prefeito e arranja emenda para o prefeito? Ah, mas o deputado tem que sobreviver. Tivemos um caso desse acontecendo há 20 dias com a presença do deputado Padre João, juntamente com o deputado estadual Neneco, junto de mãos dadas com o prefeito trazendo dinheiro. Os dois são do PT, Padre João e Neneco, fazendo isso aí que o senhor está falando. E sequer deu um assento do PT. São pessoas decentes? Mas na época dessas, é isso que a minha pergunta, eu sei que é difícil para você responder, tá? E eu não fiz no sentido da provocação, mas do acolhimento. Eu sou uma mulher de esquerda, como eu, algumas outras pessoas que estão aqui. Mas na época de política, as pessoas, você precisa falar, né? Você é a Luísa do PT. Mas a gente, do PT, né? Do PT, antigo PT. Agora, o que eu estou dizendo é que na época da política, né, da política partidária de eleição, na época do pleito, a nossa região recebe pessoas que, eu não esqueci essa expressão virar, é muito engraçada, viram de esquerda, não é? Então, quer dizer, não interessa, é só um puxado. É por isso que eu estou perguntando, sabe? Aqui para a nossa região, para mim, um ex-guerrilheiro, você já tem, né, um salvo-conduto junto de mim. Mas não é só sobre mim, sabe? É sobre que esquerda é essa. Sabe que PT é esse, né, que está chegando aqui para nós, que tem outros candidatos, inclusive do PT, que também vão trabalhar, né? Essa pergunta, eu sei que ela não é fácil, tá? Me desculpe. Mas eu tenho muito interesse mesmo de saber que para deputado federal eu ainda não tenho candidato. Eles são companheiros valorosos, são pessoas íntegras, pode acreditar, são valorosos. Mas essa prática vira uma nova paixão. E a paixão social que leva à luta de emancipação dos pobres vai enfraquecendo. E essa paixão dominante vai ocupando lugar até um ponto que daqui a pouco você não diferencia ninguém de ninguém. Não tem base. Então, como por mais anos de vida com lucidez que eu tenha, eu preciso, como cidadão que lutou a vida inteira, deixar como legado para o meu país, para a nossa sociedade, para a juventude, alguma coisa pela qual valha a pena lutar. Nós vamos deixar emendas? Emendas? Esse dinheiro nem deveria estar na mão do parlamento. Esse dinheiro é do Poder Executivo. Foi tirado do orçamento do Poder Executivo e apropriado pelo parlamento, de modo que nós temos hoje, no Brasil, um híbrido, não é nem presidencialismo, nem parlamentarismo, é uma mistura esquisita. Agora, o mesmo povo que votou no Lula, mas votou nos deputados que não têm compromisso com as causas populares, é o mesmo povo também que elegeu a Dorinha 2 vezes. Então, o povo tem sabedoria, gente. O problema não é o outro deputado que é da direita ganhar. O problema é por que é que nós não conseguimos chegar no povão. Esse é o problema. Por que é que nós não conseguimos chegar lá? Por exemplo, nós sabemos conversar com os evangélicos, respeitosamente, entendendo, e fazer um debate fraterno, verdadeiro, conversar com os evangélicos? Nenhum evangélico vota porque o pastor mandou, não. As pessoas têm autonomia. O voto deles, eles estão acreditando naquilo que eles votam. Nós vamos lá debater, por exemplo, tem várias câmaras municipais, ainda bem que temos aqui 2 vereadores,
que estão recebendo um projeto que já vem pronto de uma central para a introdução do estudo da Bíblia na escola. Vamos entender isso corretamente. Primeiro, o que diz a Constituição brasileira? Nós somos uma república democrática, com Estado democrático de direito, e uma república federalista, laica, democrática, republicana, laica. Todas as religiões são reverenciadas, respeitadas, protegidas, e é direito individual, sagrado de cada indivíduo, qualquer indivíduo, a liberdade de culto, a liberdade de organização religiosa, a liberdade de fé, a liberdade de expressão, segundo uma denominação religiosa, qualquer que seja. Se vale para os cristãos, sejam católicos, sejam protestantes históricos, sejam evangélicos, pentecostais e neopentecostais, vale igualmente, porque o supremacismo não é aceito para as religiões afro-brasileiras, que, aliás, têm os mesmos valores éticos que o cristianismo. Primeira coisa. Segundo, se é para estudar a Bíblia na escola, em nome do pluralismo e da liberdade de opinião e liberdade de ideias e sem supremacismo, vem a pergunta: o Novo Testamento foi primeiro escrito em hebraico, a primeira tradução foi para o grego, a segunda tradução foi para o latim, depois houve várias traduções, dependendo de quem traduziu, você está lendo o mesmo versículo, ele tem sentidos diferentes, que é um provérbio chamado tradutore traditore, traduzir é trair, que eu coloco lá minha preferência, meu estilo, minhas crenças, o meu modo de interpretar. Primeiro problema. Segundo problema, nós somos cristãos no mundo, 1 bilhão e 400 milhões. Os muçulmanos islâmicos, cuja Bíblia é o Corão e cujo maior profeta que recebeu a revelação do anjo Gabriel é Maomé, e Cristo é o terceiro profeta, mas quem recebeu a revelação, segundo o islamismo, foi Maomé, tem 1 bilhão e 500 milhões de adeptos, mais do que o cristianismo. A Bíblia, chamada Alcorão, vai entrar na escola também? Se disserem que não, estão cometendo um crime contra a Constituição. O pluralismo religioso foi embora. Mas tem a Bíblia do judaísmo, que é a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, o Gênesis, o Êxodo e etc. Vai entrar com a interpretação do judaísmo? Ou entram todas, ou não entra nenhum. Como isso vem de uma central, daqui a pouco vai ter gente batendo na porta da escola, querendo ser o intérprete da Bíblia para passar uma visão de Bíblia. Agora, a Constituição brasileira garante o que nós falamos, mas a Base Nacional Comum Curricular estabeleceu igual status de disciplina no currículo nacional para o ensino religioso, igual à matemática, igual à língua portuguesa em status. Só que tem lá o conteúdo do ensino religioso, que é o estudo da ética, valores para a vida em liberdade. Não é estudar tal Bíblia ou tal religião, que isso leva a divisões. É estudar valores no campo da filosofia moral. Então, o que está acontecendo, meus amigos vereadores? Estão chegando projetos através de algum vereador, iguaizinhos uns aos outros, que dizem assim, é opcional, mas quando for aprovado na Câmara Municipal o ensino da Bíblia na escola, o opcional vai dar chance de alguém chegar lá na escola e pressionar a diretora. Daqui a pouco você tem conflito religioso dentro da escola. Isso é uma insanidade. Agora, é muito difícil para um vereador se opor, porque alguém vai dizer, ele é contra a Bíblia. Não, mas porque a Bíblia não é para ser contra ou a favor, é uma questão que você respeita, porque envolve uma questão de fé. Ela não está para ser aprovada ou combatida, é uma questão que há, e há pessoas que seguem, e isso merece respeito. Mas não na
Até porque literariamente é uma maravilha, tem poemas maravilhosos. O livro de Jó é uma maravilha literária, por exemplo, por mais entristecedor que seja, é uma maravilha literária. Os salmos são uma maravilha literária, e assim por diante. Tem coisas belíssimas, tem valores éticos, valores morais na Bíblia maravilhosos, como tem em todas as Bíblias. Não tem problema nenhum nós debatermos esse assunto, mas na escola não, ela é laica. Ela é laica e já tem um ensino religioso, que é no campo dos valores. No caso, é um professor de filosofia, um professor de história que tem formação, preparo nessa área, e vamos trabalhar desse modo. Isso tudo faz parte desse extremismo que tomou conta do Brasil durante algum tempo e que nós temos que libertar a democracia dessa carapaça de violência, violência verbal, violência gestual, violência nas intenções, degradação de valores e tudo mais. Não tem nenhum problema que pessoas que internalizam e vivem segundo valores antagônicos, por exemplo, um ateu e um religioso, convivam, se respeitem e compartilhem alguns valores éticos, como a compaixão, por exemplo, a compaixão. Problema nenhum. Agora, nós estamos em campo minado, que tudo agora está a serviço de ideologia contra a outra, contra o outro. E nós temos que sair disso. Finalizo. Esse livro é um louvor à democracia. Por quê? Porque a democracia, e somente ela, nos assegura os 4 fundamentos de uma sociedade livre e de uma vida segundo a razão, bons valores e a alegria de viver. Primeiro, garantia canônica absoluta da liberdade individual. Que significa liberdade de orientação sexual. Ninguém é árbitro de ninguém no que diz respeito à intimidade do ser, às orientações do ser, à busca da alegria de viver de um ser humano. A dignidade de um ser humano é um bem inviolável, inviolável. A liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação, a liberdade de organização, a liberdade de exercer fé ou não ter nenhuma fé, a liberdade religiosa e de crença, a liberdade de voto, voto inviolável, secreto, de escolha de cada indivíduo, liberdade individual. Sem esta pedra, tudo desaba no chão. Se um regime que se diz democrático não respeita canonicamente a liberdade individual, ali não há democracia. Mas a democracia não se faz só de liberdade individual. Segundo, o acesso ao poder, seja parlamentar, seja governativo, municipal, estadual e nacional, está aberto a todos, independentemente de orientação político-ideológica, desde que haja compromisso com a liberdade, através da disputa eleitoral periódica. Então, aqueles que são os eleitos, ao chegarem ao poder, irão exercer o poder de acordo com a Constituição pré-existente, as leis e as regras do jogo pré-existentes. Se quiserem mudar, tem que mudar pelo voto dentro do Congresso Nacional. E não fazer como o Bolsonaro tentou fazer, rasgar a Constituição para impor as leis dele, a Constituição dele, e instaurar um golpe de Estado. Então é o respeito à legalidade constitucional existente. Se isso não é respeitado, nós não temos democracia, ainda que haja liberdade individual. Terceiro, aqueles que alcançam o poder parlamentar ou político governativo têm o direito de governar como maioria, mas não é direito oprimir as minorias, que o Estado de Direito democrático e a democracia significa uma repartição, uma distribuição do poder. Você tem prefeitos de todos os partidos, vereadores de todos os partidos, governadores de todos os partidos, parlamentares federais de todos os partidos. Então você tem uma distribuição de poder federativa e partidária. Nunca o poder está concentrado em uma só classe, em um só partido, em uma só ideologia. Então nós temos que garantir que as maiorias governem, mas governem sem oprimir as minorias,
que as minorias têm direito à sua identidade, à sua dignidade, à sua manifestação, à sua presença e à competição política. Se uma minoria, qualquer que seja, os ciganos, por exemplo, são perseguidos, nós temos aí uma violação da democracia num fundamento. Que quem viola a democracia perseguindo os ciganos, amanhã vai perseguir a comunidade LGBT, amanhã vai perseguir a religião afro-brasileira em nome de algum tipo de supremacismo. E a intolerância toma conta. Em quarto lugar, eu disputo e perco a eleição, mas eu não vou à guerra dizer que a eleição não valeu, como tentaram fazer. Eu me preparo com mais competência, alcanço mais apoiadores, disputo mais uma eleição e ganho. Perder a eleição não significa ir à guerra. Perder a eleição, como o Lula fez uma vez, 2 vezes e 3 vezes, é saber se preparar para disputar a próxima e tentar ganhar. E se ganhar, leva. Ou seja, a democracia é o regime político que garante, na paz e pela legalidade constitucional, o revezamento periódico no poder através de eleições. Eleições em condições igualitárias de disputa, de tal modo que todos podem chegar lá pela disputa igual democrática através de partidos políticos. Se uma única dessas 4 estruturas que fundam a democracia falhar, nós estamos caindo em direção a alguma forma de autoritarismo. Essa é a democracia minimalista. Direita democrática é democrática se concorda com isso e defende isso. O centro só é democrático se concorda com isso e defende isso. A esquerda só é democrática se concorda com isso e luta por isso. Se eu tenho um colega, um companheiro que é socialista, que quer a revolução, por mais nobre que seja o propósito dele, se ele não tem compromisso com esses 4 fundamentos da democracia, ele pode ser qualquer coisa, mas um democrata ele não é. E para mim hoje, a condição primeira para considerar alguém progressista do campo da esquerda é associar a defesa da democracia com a luta por mais igualdade de condições de vida no mundo para acabar com a pobreza, pela ação coletiva. Isso é o que é chamado de progressismo. Então a democracia está lá. A democracia não é instrumental. Eu uso hoje e descarto amanhã. Isso quem faz são os autoritários. São os autoritários. Então é isso que eu estou analisando e propondo aqui nesse livro, que nós vamos agora distribuir para vocês, e se vocês me derem a honra, eu vou fazer aqui um chamegozinho para cada um, ok? E perguntas que quiserem, algum comentário que queiram fazer, desculpe eu ter estendido tanto, me entusiasmei um pouco, né? Enfim, mas é isso, muito obrigado.